Rodrigo César e nesse vídeo eu vou fazer um problema de termodinâmica que foi retirado do livro do Cengel. O problema é o 4.4 que está aí na tela. Ele diz o seguinte: o volume de 1 kg de hélio em um arranjo pistão-cilindro é de 7 metros cúbicos inicialmente. O hélio começa então a ser comprimido até o volume de 3 metros cúbicos, enquanto sua pressão é mantida constante a 150 kPa. Determine a temperatura inicial e final do hélio, assim como o trabalho necessário para comprimi-lo em kJ. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é anotar as informações de estado número 1 ou estado inicial do nosso gás, e aqui do lado as informações de estado 2 ou estado final do nosso gás. E as informações são as seguintes, ó. No estado número 1, nós temos uma pressão de 150 kPa e nós temos um volume específico de 7 metros cúbicos por quilograma. Aqui eu só dividi o volume que ele deu pela massa do nosso gás. Já peguei de uma vez o volume específico. E aqui do lado, no estado número 2, nós temos também uma pressão de 150 kPa, porque nós temos uma transformação à pressão constante. E aqui embaixo nós temos um volume específico de 3 metros cúbicos por quilograma. E aqui do lado está a massa do nosso gás também. Essas são as informações segundo o enunciado para o nosso gás. E aí nós vamos lá tentar resolver esse problema, que seria achar a temperatura do estado número 1, que é a temperatura inicial, depois a temperatura de estado número 2, que é a temperatura final, e por último o trabalho de compressão nesse problema aqui. Então, vamos procurar essas informações. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é nós vamos verificar se o nosso gás no problema pode ser tratado como um gás ideal. E para isso nós vamos precisar dessas informações aqui. O nosso gás do problema é o hélio e nós temos que a sua pressão crítica é de 230 kPa, enquanto a sua temperatura crítica é de 5,3 Kelvin. Essas são as informações críticas para o nosso gás. E se o nosso gás puder ser tratado como um gás ideal, nós temos a sua constante de gás ideal com valor de 2,0769 kJ por quilograma Kelvin. Então nós vamos utilizar essas informações para testar se o nosso gás pode ser tratado como um gás ideal ou não. E o teste ele está aqui embaixo, ó. Eu vou tentar deixar assim com essas informações na tela. Em primeiro lugar, nós temos que calcular aqui onde está o meu mouse a pressão relativa no estado número 1 e a pressão relativa no estado número 2. E a definição de pressão relativa é a pressão em cada um desses estados dividido pela pressão crítica. E como a pressão tanto no estado número 1 quanto no estado número 2 tem o mesmo valor, eu considerei aqui então, ó, pressão relativa no estado número 1 tem que ser igual a pressão relativa no estado número 2, que pela definição é a pressão dividida pela pressão crítica. Então, em qualquer um dos dois estados, nós temos uma pressão de 150 kPa dividido pela pressão crítica, que é de 230 kPa. E fazendo essas contas, nós temos mais ou menos 0,65. Isso significa que nós estamos a baixas pressões. Não muito baixas ou extremamente baixas. Não, apenas baixas pressões. Mas é isso que nós queremos, tá? Os nossos gases ideais, eles estão a baixas pressões. Quando a pressão relativa ela é menor do que 1. Isso está acontecendo. Em segundo lugar, vou levantar aqui mais um pouquinho, assim. Em segundo lugar, nós temos que calcular as temperaturas relativas. E aqui será separado, ó. Temperatura relativa no estado número 1 é a temperatura dividido pela temperatura crítica. E depois temperatura relativa no estado número 2,
temperatura número 2, sobre temperatura crítica. Aqui nós não temos os valores de temperatura para tirar alguma conclusão. Então nós vamos supor altas temperaturas. Então nós vamos imaginar que a temperatura no estado número 1 e também a temperatura no estado número 2 é maior do que a temperatura crítica, que é de 5,3 Kelvin. Nós vamos supor que isso vai acontecer, tá bom? Então, se nós tivermos uma temperatura maior do que 5,3, nós teremos, portanto, uma temperatura relativa maior do que 1. Isso significa altas temperaturas. Não muito altas ou extremamente altas. Apenas altas já é suficiente. A temperatura relativa tem que ser maior do que 1. Então, aqui nós vamos supor que isso esteja acontecendo, hein? Aí, se nós temos baixas pressões, que significa pressão relativa menor do que 1, e nós temos altas temperaturas, temperatura relativa maior do que 1, nós temos condições ideais para tratar o nosso gás como sendo um gás ideal. Então, o gás do nosso problema, que é o hélio, pode ser tratado como gás ideal, tanto no estado número 1 quanto no estado número 2. E é isso que nós vamos fazer aqui embaixo, ó. Eu vou levantar aqui um pouquinho, vou deixar assim. Então, eu repeti as informações aqui de estado número 1. Nós temos, por enquanto, a pressão de 150 kPa e o volume específico 7 metros cúbicos por quilograma. Nós temos essas informações. E do estado número 2, as informações também de pressão e de volume específico aqui do lado. Agora, o que nós vamos fazer? Espera aí que eu vou levantar aqui com calma. Aqui, ó, vamos olhar para o estado número 1 em primeiro lugar, hein? Onde está o meu mouse aqui do lado esquerdo dessa nossa página. A equação de gás ideal é PV igual a RT. Pressão número 1, volume número 1, a constante de gás ideal, que nós já sabemos ali em cima quanto vale, e a temperatura número 1 que nós vamos encontrar. Acompanhe aqui embaixo, ó, a pressão vale 150 nesse estado número 1, o volume específico vale 7 nesse estado número 1, a constante de gás ideal 2,0769 e por último a temperatura número 1 que nós vamos encontrar nessa equação. A temperatura vale 505,6 Kelvin. Essa é a temperatura que o gás tem no estado número 1. E respondemos então a pergunta que ele fez lá em cima no enunciado. A primeira pergunta que ele fez, a temperatura no estado número 1, que é o estado inicial do gás. Nós já encontramos ela aqui. Agora nós vamos ali para o lado, ó. Olha o meu mouse indo ali para o lado. Aqui no estado número 2, nós já tínhamos essas duas informações. Agora nós vamos aqui embaixo, ó, colocar na equação de gás ideal, P2, V2, igual a RT2. E aqui embaixo, a pressão número 2 também vale 150, volume específico número 2 vale 3, a constante de gás ideal para o hélio está aqui, e nós vamos achar a temperatura número 2 nessa equação, que vale 216,7 Kelvin, a temperatura no estado número 2. E assim respondemos a mais uma pergunta que ele fez lá em cima no enunciado, a temperatura número 2, que é a temperatura no estado final do gás. Aí que legal, nós achamos então as temperaturas depois de tratar o nosso gás como sendo um gás ideal e utilizar a equação de gás ideal. Agora, aqui embaixo, olha só o que eu vou fazer. Eu vou repetir os estados 1 e 2, agora com todas as informações que nós temos, olha só. Aqui onde está o meu mouse, além da pressão e do volume que nós já tínhamos no estado número 1, agora a temperatura no estado número 1 aqui embaixo. E aqui, ó, no estado número 2, além de pressão e de volume, agora nós temos a temperatura no estado número 2. E eu coloquei aqui do lado, ó, os valores retirados de um programa que consegue calcular medidas termodinâmicas com precisão. Esse aqui é o RefProp.
Então, segundo o programa, eu coloquei os valores aqui, gente, olha só. De pressão, eu coloquei as pressões aqui no estado 1 e no estado número 2. Aqui do lado eu coloquei as informações de volume, que nós também conhecemos. E a partir dessas duas informações, duas informações para cada estado, né? Nós temos as temperaturas, ó, que o programa retornou para a gente. Olha a temperatura número 1, que ela vale 505,27. Eu vou aqui do lado, ó, muito próximo do nosso 505,6 que nós achamos. Muito próximo mesmo, a precisão foi muito boa. E vou voltar aqui, e olha a outra temperatura número 2, que ela vale 216,41, novamente muito próximo da temperatura que nós achamos teoricamente pela equação de gás ideal. Então, mostrando que os números batem com uma precisão muito boa, quer dizer que o nosso gás realmente podia ser tratado como um gás ideal, ele retorna valores, a teoria de gás ideal, valores muito próximos, muito precisos. E agora, aqui embaixo nós vamos fazer a última parte do problema. Aqui nós vamos calcular o trabalho. O trabalho quando o gás passa do estado número 1 para o estado número 2, que é um trabalho de compressão. E a fórmula, nós sabemos que para um processo isobárico, que é o que nós temos aqui, hein? A pressão é constante no estado 1 e 2. O trabalho pode ser calculado como massa, que multiplica a pressão, que ela é única, no estado número 1 e 2 ela não muda, e aqui a variação de volume específico. E aí nós substituímos aqui embaixo, ó, a massa vale 1, a pressão vale 150 e volume 2 vale 3, volume 1 vale 7. Fazendo essas contas aqui, nós temos um trabalho de menos 600 kJ. O quilo aqui vem por causa da pressão que está em quilopascal. Então, essa é a energia relativa ao trabalho na transformação de 1 para 2, nessa transformação isobárica que o gás está sofrendo. O trabalho foi realizado sobre o gás nesse problema. E calculamos então, aqui nós encontramos a última medida que ele pediu no problema, que foi o trabalho que o gás sofreu, trabalho de compressão. Tem esse valor aqui. E com isso nós fechamos o problema, calculamos tudo que ele pediu para esse problema aqui. Terminamos, espero que vocês tenham gostado, ajudado em seus estudos de alguma forma. Se isso aconteceu, dê um like aí, compartilhe também com os amigos, hein? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos.